Gente, vamos girar o assunto aqui porque ruas de várias cidades brasileiras foram palco ontem de protestos de empregadores de aplicativos. Em linhas gerais, eles pedem melhores condições de trabalho, de segurança e maior remuneração. Em São Paulo, a manifestação durou mais de 7 horas, percorrendo inclusive áreas nobres da cidade. A categoria discute a realização de outros atos entre os dias 8 e 12 deste mês. Eu queria perguntar para vocês qual que é o reflexo dos pleitos, né, desses entregadores na esfera política. A começar por você, Joel. Que movimentação, hein? A gente estava falando aqui de mercado. Em geral, quando a mídia fala mercado, é mercado financeiro, né? Mas isso que a gente assistiu, os entregadores se unindo, motoboys aí se unindo, pedindo, reivindicando melhores condições de trabalho, isso aí é mercado também. Uma associação totalmente voluntária entre os trabalhadores, reconhecendo que a situação de trabalho deles é muito precária, eles ganham pouco, eles não têm condições de segurança, eles estão se arriscando, inclusive, hoje em dia, no dia a dia do trânsito, mas hoje em dia ainda mais pela questão da epidemia. Então estão pedindo aí, juntos, exigindo melhores condições de trabalho, melhor remuneração. Foi legal porque a gente viu muitos consumidores aderindo também, deixando esse dia um dia de boicote simbólico contra os aplicativos, para eles sentirem um pouco a pressão e, quem sabe, aumentarem um pouco a remuneração dos entregadores. Olha que curioso, quando a gente via juristas discutindo essa questão no passado, um pessoal mais de uma esquerda mais antiquada, sempre queriam enquadrar esses trabalhadores, esses entregadores, na CLT. Isso eu sempre fui contra. Se você enquadrar eles na CLT, você vai acabar com esse mercado, você não vai ter mais essas opções, você não vai ter mais essa geração de empregos e agilidade que você tem. Agora, pedir melhores condições, pedir uma taxa maior dos aplicativos, isso está perfeito, mesmo porque são tão poucas essas empresas de aplicativos que elas têm um poder muito grande sobre a demanda por esses trabalhadores. Então, elas juntas ali conseguem manter a remuneração deles artificialmente baixa. Não dá para pintar também um quadro de mocinho e bandido, né, de vilão. As empresas são as grandes vilãs. Vamos lembrar que mesmo essas empresas, com toda a eficiência que elas têm, elas até hoje não tiveram lucro. Então elas também não é que elas estão nadando num mar de rosas, mas que, querem ter lucro, querem crescer, ok. Mas vamos então remunerar os trabalhadores de uma maneira mais humana, de uma maneira mais digna. E isso não tira a responsabilidade também de todos nós que somos consumidores. Todo aplicativo tem lá a opção da gorjeta. Eu recomendo que todos nós que usemos, queria dar 2, dê 5 de gorjeta. Já ia dar 5, então dê 10 de gorjeta, para realmente ajudar a condição desses trabalhadores que, além de tudo, no momento de pandemia, como a gente vive, estão se arriscando para ajudar todos nós. Muito bem, Adriles, eu queria te perguntar sobre todas essas reivindicações aí desses grupos, qual que você acha que são as reivindicações que realmente a gente precisa se atentar e qual que você acha que a gente precisa fazer alguma ressalva? Olha, eu acho que eles devem ganhar coisa muito mais simples, mais dinheiro. Se há um grupo, se há um setor que lucrou nessa pandemia, quando todos os outros estavam em baixa, em declínio, os empregos, os mercados, os serviços, tudo fechado, foi exatamente o serviço de entregas domésticas, né, de aplicativos, ou seja, triplicaram o número de contratações, só que os salários não acompanharam exatamente esse aumento exorbitante de oferta de trabalho e esse aumento exorbitante de lucro das próprias empresas. E aí eu vou fazer igual o meu querido amigo Joel Pinheiro, vou dar uma esquerdada total aqui. Eu acho que você tem que socializar um pouco mais os lucros para exatamente adoçar mais esse mercado capitalista. Se você dá mais dinheiro para essas pessoas, você aumenta o salário, aumenta os prêmios que eles têm por mais entregas, por maiores entregas, você gera exatamente um poder de compra maior deles. O poder de compra gera maior mobilidade de mercado, gera maior demanda, gera maior emprego, gera maior tudo. Esse é o lado perverso de um capitalismo selvagem, que explora a mão de obra de uma pessoa que está sob um risco imenso de contágio de coronavírus, que é explorada, que trabalha em dobro, às vezes em triplo, mas não merece a devida recompensa que tem. Ou seja, os grandes empresários de aplicativos estão lucrando horrores com essa pandemia e com esse tipo de isolacionismo. Concordo mais uma vez com o Joel, eu acho que o consumidor final, poderia ser mais generoso, poderia dar maiores gorjetas, mas o cara não trabalha por gorjeta, o cara trabalha exatamente
pela devida dedicação que você faz ao seu trabalho. E a cobrança tem que ser em cima dos grandes empresários desses aplicativos que estão lucrando horrores e estão dando pouco em merecimento que esses profissionais têm. Companheiro Adrilles, vamos dar as mãos. Liberais do Kremlin! Trabalhadores do Brasil, univos! Eu queria ouvir um pouco a opinião da Paulinha também, Paulinha. Não, eu acho que a responsabilidade é também das empresas de remunerar melhor. E aí isso envolve uma guerra de preços, né? Normalmente o consumidor escolhe quem oferece o menor preço. Essa é a guerra de preços também entre táxi, Uber, 99, na verdade. A gente vai lá e procura quem está com a melhor cotação, porque a gente quer pagar mais barato também. Então, eles têm uma briga interna aí entre eles, se eles vão disputar preço ou se eles vão remunerar de uma forma melhor e ter um preço um pouco mais alto. E a questão da gorjeta é cultural, né? A gente aqui não se acostumou a dar gorjeta. Nos Estados Unidos, a gorjeta, por exemplo, é uma coisa meio obrigatória. Às vezes você sai de um lugar, não deixou a gorjeta, o cara vai atrás de você e fala, escuta, o que está acontecendo? Fiz alguma coisa errada, querido? Porque o trabalhador, ele ali depende dessa gorjeta, está na conta dele receber essa gorjeta, né? Em restaurante, aqui já é mais comum, agora para esse serviço não é. Quem sabe a gente possa ter uma mudança cultural de fato, oferecer essa gorjeta, mas eu acho que a responsabilidade é das empresas. Agora, deixa eu colocar um outro tema aqui em discussão, exatamente sobre essa manifestação. Eu estou na linha de vocês três também, que eu acho que é legítimo o direito à greve, embora eu acho que greve de profissional autônomo é uma coisa um pouco estranha, né? A gente pode até debater em relação a isso. Mas eu acho que a partir do momento que essas pessoas querem sim reivindicar seus direitos, a gente tem que olhar e realmente enxergar que as empresas pecam e pecam sim. Mas tem um porém, meus caros, aqui que eu quero colocar. O que tem de político que está se aproveitando dessa história para criar uma nova regulamentação e aí colocar uma nova legislação no meio dessa história toda, para fazer com que haja um certo controle do Estado e tal. E aí eu queria citar aqui para vocês, tem uma thread do Samidana, nosso companheiro aqui de Jovem Pan, que eu queria colocar aqui para vocês, e ele faz um raciocínio baseado numa teoria que eu particularmente acho bem plausível para o momento. Ele diz que a melhor teoria está na ideia de que o salário depende necessariamente da oferta e da demanda do trabalhador, e principalmente o quanto que ele adiciona valor nessa atividade. Vocês não acham que esses políticos que estão agora se aproveitando, eu vi até políticos aí de partidos de esquerda nessas manifestações e tal, vocês não acham que se a gente tiver uma regulamentação, esse próprio serviço não pode vir a ser extinto a partir do momento que haver essa problematização? Vamos começar pelo Joel. Sem dúvida, se a regulamentação for muito pesada, por exemplo, tentando enquadrar todos esses trabalhadores na CLT, como alguns juristas, alguns advogados pedem, daí você mataria o setor, daí ele não geraria mais essas ofertas de emprego. Vamos também, lembrando o ponto aí que o Samidana fez, lembrar que um dos motivos pela remuneração estar baixa hoje em dia é justamente pelo desemprego em massa da sociedade. Isso aumenta muito a oferta de pessoas querendo trabalhar nesses aplicativos. Com muito mais gente entrando, é natural que o salário, a remuneração deles seja mais baixa. Só que isso também não muda o outro lado da questão. As empresas, como são muito poucas e que dominam esse mercado, elas podem manter remunerações muito baixas para esses trabalhadores. Então faz todo sentido eles se organizarem e de alguma maneira reivindicarem, por exemplo, fazendo essa paralisação de um dia ou outras maneiras que eles encontrem para exigir uma remuneração maior. Regulamentação, olha, talvez alguma coisa muito leve aí conforme as negociações com os motoboys avancem aí, você pode pensar em alguma regulamentação, mas hoje em dia, cada vez mais, com a tecnologia, o mercado de trabalho vai se tornando mais dinâmico. E regulamentação, ela corre o risco da gente perder esse dinamismo e ficar para trás na corrida tecnológica, na corrida da inovação com o resto do mundo. Então, o que eu vejo hoje em dia, cada vez mais, qual que é o papel do Estado nessa história? O papel do Estado é menos regulamentar as relações econômicas entre os indivíduos. Então, deixa as empresas contratarem trabalhadores, isso aí vai acontecer com cada vez mais liberdade e velocidade e fluidez. Só que o Estado entra na outra ponta. O Estado entra garantindo qualidade de vida e renda mínima para as pessoas. Então, para mim, esse debate do trabalho dos entregadores, que eles são basicamente empreendedores individuais, acho que essa é a categoria que eles tem que se enquadrar. Mais importante do que pensar na regulamentação dessas relações de trabalho
é pensar como é que o Estado pode garantir uma qualidade de vida mínima para as pessoas, como é que a gente pode expandir esse papel do Estado de fornecer uma renda mínima, uma renda básica para todo mundo. Para mim, esse é o debate que pode nos levar a um novo patamar que não mate a inovação, permita a inovação acontecer com toda a sua pujança, mas também não deixe desamparadas as pessoas mais vulneráveis da sociedade. Muito bem, doutor João Pinheiro. O senhor está meio Eduardo Suplicy hoje aqui no Morning Show. Renda Maravilhoso. mínima. É o liberal magnífico. do Kremlin. Escuta, Adrilles Jorge, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que se esses políticos colocarem a mão nessa história, o serviço acaba ou não? Eu acho que sim, Olha, os Estados Unidos não tem sequer legislação trabalhista e o mercado de emprego comparado com o daqui, a gente não tem que fazer nem tecer qualquer tipo de comparação. Agora, uma fala do Joel me chamou muito a atenção, né? São poucas empresas oferecendo trabalho a essas pessoas, o que causa, se tem uma demanda imensa, o que causa que essas empresas possam oferecer menos salários. Se houvesse mais empresas, se houvesse mais competitividade, a competitividade geraria melhor produção e melhor expectativa de trabalho para esses entregadores. E qual que é a causa de não haver mais empresas? Um Estado inchado que exatamente inibe a possibilidade de se abrirem novas empresas por causa do excesso de legislação. Você tem que pagar 3 vezes o salário de uma pessoa pelo salário que ela tem. Ou seja, você tem uma série de encargos trabalhistas em qualquer tipo de empresa, de aplicativo, que onera demais o Estado. Ou seja, se o Estado não interferisse lá na ponta com essas legislações trabalhistas, com esses encargos trabalhistas sobre empresários, haveria a possibilidade de haver mais empresas, mais empregos, salários melhores, competição melhor, ou seja, e melhor bem-estar social para todo mundo. Ou seja, menos Estado é mais bem-estar para a população do Brasil. Adrilles, deixa eu fazer um ponto aí em cima do que você está falando. Com certeza, o Estado inibe a criação de empresas no Brasil, inibe a competição, isso tem que melhorar e melhorar muito. Por outro lado, é uma característica também das empresas nesse mercado, nesse meio aí que usa as tecnologias de comunicação, que elas costumam ter esse mercado costuma ter um formato de winner takes all, o vencedor leva tudo. Quanto maior a empresa for, mais ela tem ganhos econômicos. Por exemplo, uma dessas empresas de entrega que congregue o maior número de restaurantes, os consumidores vão querer ir mais para ela. E cada vez mais, essa vantagem dela vai dar novas vantagens para ela. Então, é da própria natureza desse tipo de mercado uma certa tendência à concentração, no final das contas, provavelmente até nas mãos de um só. Veja o que aconteceu com a Amazon, com as vendas nos Estados Unidos. Hoje em dia ela basicamente domina tudo. E então, o Estado brasileiro tem sua parte de culpa aí, mas é uma característica desse tipo de mercado também tender à concentração. Muito bem, Paulinha, ontem você pediu comida ou entrou no boicote? Pior é que eu recebi comida grátis, veja que blogueira. Vamos ver lá o que eu comi, me dá um prestígio no meu Instagram, Paulinha Carvalho JP. E aquele outro Instagram, Paulinha? E aquele outro Instagram, como é que é? @? As dicas de vida, as melhores dicas sem publi daí, tá? O meu pessoal tem os publis, mas eu aviso. E o outro não tem publi nenhum, é uma coisa maravilhosa, só de dicas mesmo de vida. Mas eu recebi essa comida e no fim fiquei pensando à noite, caramba, eu não participei do boicote. Que chato, porque é uma causa válida sim, gente, tem que olhar para isso. E eu acho que quando os motoboys fazem isso, eles não são uma classe, enfim, não estão enquadrados na lei trabalhista, mas eles expõem a forma com que essas empresas tratam os seus funcionários, digamos assim. Eles não gostam de falar funcionários, né? Eles falam, sei lá, parceiros, não sei como é que eles usam a palavra para não nem caracterizar vínculo. Colaboradores. Exatamente, os colaboradores. E aí eu acho que nós, como consumidores, podemos observar e dizer: uau, olha como essa empresa trata essas pessoas. Será que eu quero dar dinheiro para essa empresa? Aí é o livre mercado, hein? Cada um escolhe para quem quer dar o seu dinheiro. A gente não pensa muito nisso, só pensa nas facilidades. Mas quando tem uma greve dessa, você começa a pensar. Falar, caramba, olha aí, uma classe inteira aí de trabalhadores que está recebendo pouco e essas empresas estão podendo pagar pouco e eu estou dando meu dinheiro para elas. Muito bem. João Pinheiro, você queria falar alguma coisa? Eu vi que você falou alguma coisa e eu tive que passar para a Paulinha. Eu ia provocar a Paulinha, só ela falou que ganhou refeição de graça. Poxa, mas gente rica ganha tudo de graça, né? Pois é, eu também acho errado, mas estava maravilhoso. Maravilhoso.